Revolução técnico-científica e informacional, também conhecida como Terceira Revolução Industrial. A Revolução técnico-científica e informacional surgiu na segunda metade do século XX e entrou em vigor principalmente a partir da década de 1970, quando houve uma série de descobertas e evoluções no campo tecnológico. A Revolução Técnico-Científica e Informacional surgiu com o aparecimento dos computadores e o aperfeiçoamento dos meios de comunicação, permitindo o armazenamento de dados e a transmissão de informações com velocidade cada vez maior. A Revolução Técnico-Científica e Informacional está ligada diretamente à informática, robótica, telecomunicações, química, uso de novos materiais, biotecnologia, engenharia genética, entre muitos outros que recentemente fazem parte de praticamente todos os segmentos produtivos que marcam essa etapa. A Revolução Técnico-Científica e Informacional é um dos principais combustíveis para o desenvolvimento do capitalismo moderno e ao processo de globalização. É um processo industrial baseado em pesquisas e no aprimoramento das tecnologias da informação e visa uma flexibilidade de informações, além de um acelerado dinamismo no fluxo de capitais e mercadorias. Há um elevado investimento em pesquisa e desenvolvimento, os chamados P&D, ou investigação e desenvolvimento. Os P&Ds são conduzidos a partir de unidades especializadas ou centros de pesquisa de empresas, universidades ou agências de Estado e define a tecnologia como conjunto de conhecimentos, métodos e instrumentos. Nas imagens, nós temos desenhos que retratam a Revolução Técnico-Científica e Informacional. A Terceira Revolução Industrial é marcada pelo investimento estrangeiro direto, que é a movimentação de capitais internacionais para propósitos específicos de investimento, quando empresas ou indivíduos no exterior criam ou adquirem operações em outro país, e engloba fusões e aquisições, construção de novas instalações, reinvestimentos de lucros, empréstimos, entre outros. O investimento estrangeiro direto foi feito para adquirir um interesse duradouro em empresas que operam fora da economia do empreendedor e compreende uma empresa matriz e uma filial estrangeira, as quais em conjunto formam uma empresa multinacional ou transnacional. E para ser considerada um IED, o investimento deve conferir à matriz o controle sobre sua filial. E é considerado também uma forma de integrar as economias mundiais, promover a estabilidade econômica, o bem-estar social e o desenvolvimento econômico entre as nações. A Revolução Técnico-Científica e Informacional é marcado também pela expansão dos fluxos financeiros e comerciais, ou seja, transações financeiras como compra e venda de ações de empresas, títulos e moedas, a partir de evoluções que aconteceram nos meios de comunicação, permitindo que bilhões de dólares sejam transferidos entre os mais variados países do mundo em um único dia. A expansão dos fluxos financeiros e comerciais cresceu de forma bastante acelerada com a globalização, principalmente nos países mais desenvolvidos da América do Norte, Europa e Ásia, graças ao uso de computadores e satélites. E com isso, há um elevado investimento das empresas nas bolsas de valores. Com a revolução técnico-científico-informacional, vai surgir a cultura globalizada. Nessa cultura, ampliaram-se as facilidades de comunicação e a transmissão dos valores culturais. Os centros da economia são responsáveis pela propagação dos seus elementos culturais. Na cultura globalizada, o espaço geográfico constrói suas bases em inúmeros campos e configurações, seja na economia,
política, sociedade, educação, de modo que a cultura encontra-se plenamente inserida nesse contexto. Com a globalização, ampliaram-se as facilidades de comunicação e, consequentemente, a transmissão dos valores comerciais. Assim, observa-se que as diferentes culturas e os diferentes costumes podem se interagir sem a necessidade de uma integração social. Isso cria a chamada indústria cultural, quando pessoas famosas fazem a propaganda de um determinado produto, mesmo que essa pessoa não utilize esse produto, mas passa para a cabeça das pessoas que ele está usando. E isso se transforma na homogeneização das culturas. Com a revolução técnico-científica e informacional, ampliam-se as redes geográficas, que são um conjunto de pontos fixos interligados por meio dos fluxos por conexões materiais, digitais e culturais, e envolve o fluxo de informações, mercadorias, conhecimentos, valores culturais e morais, entre outros. A expansão das redes geográficas, incluindo a própria rede de transportes por meio dos aviões e jatos mais avançados, intensificou-se com a globalização e a formação das redes digitais e os avanços nas redes de comunicação tornaram-se grandes marcas para esse período. Em tempo real, comunicados e transações financeiras ocorrem e notícias importantes são divulgadas. Até reuniões de negócios não mais necessitam da presença física de todos os seus participantes, o que exemplifica o grau de avanço técnico das redes. Na primeira imagem, nós temos um gráfico mostrando os principais destinos dos investimentos estrangeiros diretos no ano de 2019, onde Estados Unidos foi o país com o maior destino dos investimentos estrangeiros diretos, seguindo pela China, Singapura, Brasil, Reino Unido, Hong Kong, França, Índia, Canadá e Alemanha. Na segunda imagem, nós temos o mapa do globo com os principais fluxos comerciais do mundo. Na imagem, nós temos charges que retratam a indústria cultural e as redes geográficas. Com a revolução técnico-científica e informacional, amplia-se a sociedade global, que é uma sociedade em que determinados valores são globais. Há uma padronização nas formas de trabalho, da produção e do consumo. Milhares de pessoas se alimentam nas mesmas redes de restaurantes, bebem os mesmos refrigerantes, escutam as mesmas músicas e assistem aos mesmos filmes. E esses fluxos na sociedade global promovem uma cadeia interconectada entre as diferentes partes do mundo, que permite a circulação, nem sempre livres, de elementos econômicos, informações e pessoas. Muitas vezes podem ser considerados, em muitas abordagens, como a materialização da globalização no espaço geográfico. Com a revolução técnico-científica e informacional, vai ser criada a sociedade da informação, que é um termo característico da globalização e é utilizado para designar um estado ou condição da sociedade em que as atividades de produção e distribuição da informação costumam exercer um papel importantíssimo na produção da riqueza e na melhoria do nível de vida da população. A sociedade da informação surgiu no século XX e diz respeito à nossa sociedade atual, onde a informação se tornou uma ferramenta de fácil acesso e essencial para o desenvolvimento pessoal e coletivo, e tem como objetivo promover a inovação tecnológica. A sociedade da informação visa tornar os processos de comunicação mais ágeis e eficientes para auxiliar no desenvolvimento das organizações e instituições de ensino, unindo pesquisa e informação. Com a revolução técnico-científica e informacional, vai surgir novas relações de trabalho. Até a primeira metade do século XVIII, as relações de trabalho eram fortemente agrárias, constituídas dentro do âmbito familiar. O ofício dos pais era geralmente passado aos filhos, o que garantia a construção de uma forte identidade ligada
ao trabalho a que o sujeito se dedicava. As mudanças trazidas pelo surgimento da indústria alteraram profundamente o sentido estabelecido para o trabalho e para a relação do sujeito com ele. A impessoalidade nas linhas de montagem que a adoção do Fordismo trouxe, em que milhares de pessoas amontoavam-se diante de uma atividade repetitiva, sem muitas vezes nem ver o resultado final de seu esforço, passou a ser a principal característica do trabalho industrial. As transformações de nossas relações de trabalho não pararam na Revolução Industrial. A globalização modificou nossas relações sociais mais íntimas e nossas relações de trabalho. O trabalho formal remunerado, que antes estava recluso às paredes das fábricas e escritórios, hoje nos persegue até em casa e demanda parte do nosso tempo livre. Na economia global, as atividades desenvolvidas pelos mais variados tipos de trabalho exigem cada vez mais criatividade e qualificação. A grande flexibilidade e a exigência por uma mão de obra cada vez mais especializada fazem com que o trabalhador dedique cada vez mais tempo de sua vida para o aperfeiçoamento profissional. As empresas modernas buscam funcionários capazes de se adaptar às novas tecnologias introduzidas no processo de produção. Com isso, há uma flexibilização das jornadas de trabalho, que são efetuadas de acordo com a produção de cada trabalhador. Essa é uma das origens das grandes desigualdades sociais da sociedade contemporânea, uma vez que apenas aqueles que dispõem de tempo e dinheiro para dedicar-se ao processo de formação profissional, caro e exigente, conseguem subir na hierarquia social e econômica. Na primeira imagem, nós temos uma figura retratando a sociedade da informação. E na segunda imagem, nós temos uma charge que retrata as novas relações de trabalho.